Na verdade, o bom cristão que é nascido de Deus precisa compreender que existem chaves para o crescimento espiritual de todo crente. Deus, na verdade, proporciona algumas chaves para o nosso crescimento espiritual. E eu decidi exatamente agrupar 4 chaves específicas para o crente. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós precisamos crescer. O primeiro passo na vida cristã é nascer de novo. O segundo passo é o crescimento espiritual. A palavra diz no livro de Pedro que, como meninos recém-nascidos, desejai o leite racional para que nele vá crescendo. Está aqui a primeira chave, palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa vida cristã, por meio da palavra de Deus. Pedro, quando fala sobre desejar afetuosamente o leite racional, Pedro mostra que, como menino, ou seja, uma vez comparados à criança, aquele que nasceu de novo, ele precisa da chave espiritual. Qual é a chave? Leite racional. Esse leite racional é exatamente o alimento, ou seja, esse leite racional é exatamente o leite, o alimento propício para a fase de criança. A criança precisa se desenvolver na fé, precisa amadurecer na fé. Para amadurecer, precisa, na verdade, deste leite. Este leite racional, que é a palavra de Deus, é exatamente o elemento sine qua non para o nosso crescimento espiritual. Por essa razão que Pedro diz, como criança recém-nascida, desejar afetuosamente o leite racional. Deve haver um desejo de nossa parte pela palavra de Deus, porque esse desejo pela palavra de Deus nos levará à palavra, e este levar a palavra proporcionará a nós crescimento espiritual. A palavra é a chave para o crescimento espiritual do crente. A palavra de Deus é a chave fundamental para o crescimento espiritual do crente. Qualquer crente, na verdade, no Senhor, precisa desejar completamente a palavra de Deus. Veja exatamente que há uma porção de felicidade na palavra proporcionada àqueles que leem a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, guardam o que lá está escrita, porque o tempo está próximo. Ou seja, há uma bem-aventurança, há uma felicidade em ler a palavra, ouvir e guardar a palavra de Deus. Portanto, a palavra é a chave para o nosso crescimento espiritual e é o meio que proporciona a felicidade ao crente. Há um prazer e felicidade em nós conhecermos a palavra de Deus. Há ainda uma promessa, na verdade, de sucesso na nossa carreira com Deus, na carreira ministerial, na carreira espiritual, se lermos e conhecermos a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 diz que não da parte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que prudentemente te conduzas, faças tudo o que nela está escrito e prosperes o teu caminho. Ou seja, a prosperidade espiritual está condicionada ao conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus está exatamente confinado à leitura da própria palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus para proporcionar teu crescimento, teu sucesso, teu desenvolvimento e progresso na fé. Quando nós olhamos ainda para Salmo 119, versículo 9, nós percebemos que a palavra promete pureza de conduta e de caráter. A palavra de Deus, Salmo 19, diz que observei os meus caminhos segundo a tua palavra. Ou melhor, como purificará o mancebo seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Ou seja, a única forma de nós trazermos para nós mesmos um caráter puro e uma conduta sã só poderá ser por meio da palavra de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bem, na verdade, quando o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, percebes claramente que antes que na verdade a palavra seja, na verdade, professada ou conferida ou manifestada nos nossos lábios, nossa boca, ela precisa estar em nosso coração. Quando a palavra está em nosso coração, ela se torna, na verdade, o elemento sine qua non para nos desviar de pecado. Ela nos protege de quedas, ela nos livra de males de nossa conduta. Porque a palavra no coração certamente nos guarda de uma vida de pecado. Quando nós lemos Salmo 119, versículo 59, diz exatamente que considerei os meus caminhos e me voltei para a tua palavra. Você precisa voltar para a palavra de Deus. A palavra do Senhor precisa ser trazida novamente às nossas mesas, aos nossos devocional, ao nosso tempo com Deus. Você precisa se voltar à Bíblia, você precisa voltar ao estudo da palavra, sistemático, ao estudo da palavra, devocional, ao estudo da palavra, com toda entrega, com todo o coração. Existe, na verdade, quando nós lemos Salmo 119, versículo 115, diz que luz para os meus caminhos, ou seja, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, não existe uma lâmpada capaz de produzir muita luz no caminho do crente senão a palavra do Senhor. A palavra de Deus é capaz de produzir luzes na tua vida espiritual. Portanto, conheçamos a palavra. Não há meios de crescimento espiritual sem a palavra de Deus. Precisamos ter a palavra no nosso coração e precisamos ter a palavra como meio para nos conduzirmos enquanto vivemos aqui na terra. Existem tesouros, na verdade, que a palavra contém que não vamos descobrir se nós não estudar, não meditar, não cavarmos. Mas se nós estudar, meditarmos, cavarmos nas Escrituras, aquilo que é voltado sobre nós, vamos descobrir tesouros que podem enriquecer a nossa fé. Certamente, na verdade, é importante perceber que a palavra é o mapa do viajante. A palavra, na verdade, é a bússola do peregrino, ou a bússola do peregrino, o mapa do viajante.
A palavra, na verdade, é o bordão do pastor. Na verdade, a palavra, na verdade, é o pasto do pastor. A palavra, na verdade, é a espada do soldado, a armadura do militar. A palavra de Deus é o elemento sine qua non para a nossa vida espiritual. Revista da palavra, conheça a palavra, pois essa chave é suficiente para te levar ao crescimento espiritual. Na verdade, Salmo 119, versículo 97, na verdade, Davi, ou seja, o salmista, manifestou o amor que ele tinha pela palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra precisa ser amada, pois precisamos ter um afeto, precisamos ter uma devoção, precisamos ter uma entrega pela palavra de Deus. Sem essa entrega, sem esse afeto, sem essa devoção, jamais poderemos crescer espiritualmente por meio da palavra de Deus. Del Moody dizia o seguinte: eu leio a Bíblia para ser sábio, eu creio na Bíblia para ser salvo e eu pratico a Bíblia para ser santo. Portanto, precisamos encontrar na Bíblia esse elemento sine qua non. Nós lemos a Bíblia para adquirirmos sabedoria que vem da parte de Deus, nós cremos na Bíblia para adquirirmos a salvação que ela proporciona ao que crê e nós praticamos a Bíblia para produzir a santificação proporcional àquele que a obedece. Portanto, nós precisamos da palavra de Deus como elemento-chave para o nosso crescimento espiritual. Pois não há crescimento espiritual sem palavra. Por isso, medite a palavra, estude a palavra, examine a palavra de Deus. Veja que a palavra, na verdade, precisa ser meditada, estudada constantemente. Pois se ela não for estudada constantemente, nós deixaremos de progredir na fé.